Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de que hora que vocês estejam assistindo esse podcast. Aqui nós estamos abrindo uma novidade para o SanjaPod. É o primeiro SanjaPod feito em loco, fora do estúdio. Enfim, é uma novidade interessante e a gente está aproveitando uma oportunidade de conhecer um projeto e conversar um pouco sobre patrimônio histórico, arquitetura, sustentabilidade e o que isso pode contribuir para uma melhor vida na cidade e para a sociedade de modo geral. Eu estou aqui com 3 arquitetos de peso de São José dos Campos: Alexandre Penedo, Tatiana Ota, Eduardo Albernaz, do escritório Ota Albernaz, e a gente vai fazer essa conversa sobre um projeto que foi derivado do projeto Habitas, que trabalha com sustentabilidade na construção civil, mas pensando em um resgate de patrimônio histórico, pensando na valorização desses arquitetos muito bons do passado, que fizeram projetos espetaculares e que precisam ser revistos, precisam ser trazidos à tona, e comentar também sobre aspectos de sustentabilidade, o que a gente pode trazer de elementos para que esses projetos também ganhem vida e prolonguem sua vida útil por muito tempo, contribuindo para a sustentabilidade. Então, queria primeiro que cada um se apresentasse muito brevemente, começando aí pelo Alexandre Penedo. Eu sei que os currículos nem precisam de apresentação, mas vamos lá, ajudar um pouco o público que está nos conhecendo agora. Alexandre, por favor. Obrigado, Wilson, pelo convite, obrigado, Tati, Edu, pela participação. Bem, eu sou joseense, né? Me formei aqui em São José, enfim. Meu trabalho de graduação virou o livro de arquitetura moderna, São José dos Campos, e é onde eu tive a oportunidade de conhecer a obra do Willy Pecha, né? Fui conhecer depois ele pessoalmente, tudo. E hoje eu estou como professor na Universidade do Vale do Paraíba, dentro das faculdades de engenharias e arquitetura e urbanismo. É um prazer enorme estar aqui junto com você. Acho que vai ser um papo bem gostoso hoje, né? Descontraído. A gente vai poder trocar bastante ideia e reflexão sobre a obra do Willy Pecha. Com certeza, inclusive você citou a Univap, a FEAL, né? Isso. E que é parceira do projeto também, né? Que nos ajudou, nos apoiou aí na organização, inclusive, da exposição. Né? Seu trabalho, inclusive, nesse sentido. Então, agradeço aqui a FEAL e a sua participação no projeto. Obrigado, Wilson. Tati. Eu sou Tatiana Ota, arquiteta, proprietária e diretora criativa do Ota Albernaz Arquitetura. Trabalho com o Edu, meu marido, que é sempre um prazer, né? Esse assunto, arquitetura modernista, né, e o que nós temos em São José, ou já tivemos, né, é algo muito caro a mim, é algo que me fez tornar arquiteta, né? Então, eu tenho um carinho enorme por esse assunto e estou muito feliz de estar aqui hoje. Tatiana que fez um trabalho de graduação, né, Tati? Sobre arquitetura moderna em São José dos Campos. Na minha faculdade, na minha graduação, no final, eu fiz um documento que foi para o Docomomo, né, que é a documentação da história modernista, né, do mundo. Foi muito interessante e tratava só do que tinha em São José. Né, muito rico a nossa história, né? E o Willy Pecha já estava lá no seu registro. Já estava. Com certeza. Acho que você me ajudou um pouquinho. Não sei sem não saber, lembro. mas eu mandava carta, na época era carta, né? Você deu uma corrigida para mim, devolveu. Esse trabalho que a Tati falou na verdade, sobre a ONG, né, o Docomomo, é uma referência importante. É uma ONG internacional holandesa, que é a documentação e conservação do movimento moderno. Uhum. E São José está muito bem posicionado dentro desse contexto, é bem interessante. E nós já fizemos um encontro do Docomomo aqui em São José, já. Né? Eu mesmo já fui o secretário do Docomomo Brasil. E ainda é muito forte essa ONG. E, enfim, a Tati fez um trabalho muito importante de divulgação no período. Foi muito bom. Legal. Edu? Sim, opa. Novamente, muito obrigado aí pelo convite, pela participação. Estamos juntos aqui novamente. Nós temos, né, já um escritório já está consolidado há em torno de uns 15 anos, até mais. E a gente sempre, né, teve esse interesse do resgate do patrimônio, da história, da arquitetura, não só de São José,
mas acho que esse documento que a Tati comenta, né, revela muito sobre a questão da memória, da identidade, né, desse patrimônio, né, construído, que acho que é super importante, né, resgatar e vir à tona, né, entrar em debate novamente, porque são memórias que vão sendo apagadas dependendo da especulação imobiliária, enfim, e outros assuntos. E realmente são assim, projetos incríveis que devem ser sempre valorizados, sabe? Então, assim, acho que nosso trabalho, além de projetar casas, né, de construções, enfim, hoje edifícios, né, residenciais até, que tem essa linguagem, que busca trazer um pouco esse período, né, porque não deixa de ser atual, né, tem muitas características desse período que são fundamentais, acho que, no nosso trabalho. E acho que será um diálogo aqui muito interessante para a gente trocar. Eu acho que os princípios dos nossos projetos hoje, tanto quando a gente trata de residências ou mesmo comércios, eles são sim muito baseados na arquitetura modernista, nos princípios, né? Então, os jardins internos, a ventilação natural, a circulação de ar, né? Sem necessidade, às vezes, de usar um ar-condicionado, a implantação, né? São princípios. E quando você faz, que nem aqui, um resgate desse material, desse tipo de projeto e expõe que foi um presente que você deu, né, para a cidade, porque além, né, é um bem só seu, né, é um bem privado, mas no momento que você expõe, a gente consegue que as pessoas vivenciem, né, e só vivenciando, às vezes você realmente entende, né, e consegue entender a importância daquilo e aplicar, né. A gente teve muitos registros, né, de visitantes nesse sentido, né, que, nossa, inspirador, né, e tal. Então, falando um pouco do contexto, explicando um pouco o contexto do projeto, eu coordeno o projeto Habitas, que é um projeto focado em sustentabilidade na construção civil, e a gente teve aí algumas frentes de trabalho. Uma delas foi a Casa Niemeyer, a gente concluiu em 2021, que é um projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. Também foi feito um retrofit pelo escritório Otto Bernais, com um viés de sustentabilidade, ou seja, com uma visão de sustentabilidade, e foi certificado por uma certificação internacional, que é a Aqua HQE. A Casa Willy Pescher já é um pouco diferente, é um projeto privado, porém derivado dos princípios e tudo que está envolvido se baseou está dentro do projeto Habitas, mas se baseou nessa primeira experiência que foi a Casa Niemeyer. É uma casa de um projeto de 1975 do arquiteto Willy Pescher. O Willy Pescher teve uma importância na cidade, na região. Ele é um arquiteto que veio de uma escola moderna. Ele fez o Mackenzie em 1964, se formou em 1964 no Mackenzie, e conviveu, certamente, com Vila Nova Artigas, né, e outros nomes que ganharam mais referência em termos nacionais e internacionais. O Willy Pescher trabalhou em São José dos Campos, na prefeitura de São José dos Campos. Eu vou até pedir para o Alexandre depois explicar um pouquinho mais esse contexto. E esta obra residencial do Willy Pescher é uma obra icônica e que a gente também fez agora um retrofit com a mesma visão de sustentabilidade. Então, Alexandre, conta pra gente um pouco do que foi o Willy Pescher. O Willy Pescher, inclusive, faleceu esse ano, né, no começo desse ano, infelizmente, com 92 anos, mas da importância dele, do legado aqui em São José dos Campos, na região, enfim, para a arquitetura de modo geral. Você que estudou um pouco esse contexto dentro do seu trabalho lá de história da arquitetura moderna, né? Bem, o Willy Pescher, como eu sempre tenho falado, ele faz parte de um grupo de arquitetos, né, que deram continuidade na obra dos grandes escritórios que passaram por aqui, né, nos dois grandes projetos, nos dois grandes complexos também. Primeiro, o projeto do Centro Técnico de Aeronáutica, na época, né, o CTA, ITA, que é o projeto vencedor do escritório do Oscar Niemeyer. Então é montado todo um contexto de quase uma pequena cidade, né, de um urbanismo extremamente ousado para o período, que vai ser até uma base para o projeto de Brasília. E lembrando que hoje Brasília é um patrimônio mundial, né?
reconhecido pela Unesco pelo urbanismo inovador. Né? Tanto que quando a gente anda pelo CTA aí, para quem conhece Brasília, fica com essa sensação, ou quando está andando em Brasília, fala, pô, eu estou no CTA aqui, né? Tem essa percepção. Então tem esse grande projeto, depois tem o complexo da tecelagem Paraíba, que é a escola paulista, representado pelo escritório do Rino Leve, né, que vai montar todo um conjunto, né, de pequenas obras, mas que dentro de um contexto se constitui um complexo também, né, com ideias muito inovadoras para o período. Vai trazer, o escritório vai estimular a chegada do Boulé Max, enfim, então são dois forças, né, um representando a escola carioca, outra a escola paulista, e que vão constituir depois uma série de outras obras que vai possibilitar a criação e uma geração de arquitetos locais, que vão, não necessariamente joseenses, né, são também vindo de outras cidades, enfim, né, outros brasileiros que chegam aqui e que vão constituir, né, essa escola, representando principalmente, primeiro, pelo seu Rosendo, que é um estagiário, foi estagiário do escritório do Oscar Niemeyer, depois o professor Luiz Erasmo, né, que também vai se formar na Federal do Rio, e por fim o jovem, né, o Willy Pecher, que se forma em São Paulo, vem carregado com a Escola Paulista, né? Naquela época muito bem citado, isso, o Artigas, o Paulo Mendes da Rocha, enfim, todo um pessoal que está trabalhando uma nova linguagem frente à escola carioca, que hoje a gente está se falando muito de um brutalismo paulista, né? Que é essa linguagem mais austera e tal. E o Willy está chegando, né, assume um cargo na prefeitura, se eu não me engano, alguma coisa de diretor de aprovação de obras, né, e constrói toda uma carreira. E o Willy é essa figura importante, né, bastante atuante, depois ele constitui um escritório próprio, e aí vai construir uma carreira bastante profícua, né, com obras ícones, né, aqui em São José, como o Edifício Nacional, que é o primeiro edifício que vai ocupar essa fronteira aqui, que era a antiga área sanatorial, né? A rodoviária velha, né? Enfim, tem uma série de obras bastante relevantes. Enfim, que eu acho que é uma figura ainda que precisa de um estudo bastante detalhado, sabe, para entender um pouco sobre a história, né? Porque, como você bem disse, né, está cheio de obras icônicas, sabe? Residências icônicas, né? E essa daqui, com certeza, também está entre as principais obras relevantes. Legal. E quando você fala essa aqui, é esta aqui. Exatamente. A gente está exatamente na sala, né, do que a gente chamou de Casa Willy Pecher. Exato. Hoje é a Casa MAW. MAW. Enfim. Isso mostra a importância desses arquitetos. O Willy Pecher é um deles, né, certamente. A gente está até, não sei se eu devo anunciar, mas já anunciando, né, a gente está analisando a possibilidade de escrever, de ter um livro, né, sobre a obra do Willy Pecher. Merecido. Né? Então, estamos tentando... Na verdade, os três merecem, né? Uma pequena dando continuidade. Rosendo Mourão, Luiz Erasmo, né? né? Delmar Bufuri, me falaram depois também. Tem outros também relevantes, mas os três são os mais destacados, né, que constituíram uma coleção bastante relevante de obras. Eu queria ouvir de vocês, Edu e Tati, como é que vocês que atuam no mercado, né, imobiliário e de arquitetura nesse contexto, como é que vocês veem a potencialidade desse tipo de arranjo, né, de pessoas que se interessam, que passam a se interessar por imóveis, vamos chamar antigos, ou, né, que passem por um retrofit, que possam se adaptar a uma vida mais contemporânea, mas sem perder a essência da arquitetura original e valorizar, ou seja, imagino que um movimento como esse valorizaria esses imóveis e traria essa arquitetura à tona, esses nomes à tona. Como é que vocês veem isso em termos de potencial dentro desse mercado em que vocês atuam?
Eu acho que a arquitetura modernista, ela é uma arquitetura muito fluida, né, quando bem aplicada. Então, ela parte de princípios que são muito atuais, né? Então, ventilação natural, iluminação, né, esse contato com áreas de jardim, que hoje em dia é muito bem visto, né? Todo mundo quer ter um jardim mais frondoso, né, uma respiração para dentro da casa, né? Traz sensações que não envelheceram, né? Então, eu acho que é uma arquitetura muito simples de ser revitalizada e com pequenos ajustes para o tempo atual. Né? Então, uma coisa que a gente discutiu muito aqui, né, tanto no Projeto Habitas quanto nesse, né, era a importância de quando você trata de revitalização, né, por mais que seja um bem histórico, não deixar ele preso no passado, porque como a vida das pessoas mudou, o nosso cotidiano, como se vive, mudou muito. E mudou bastante, né, em muito. 46 né, anos. Os princípios de uso dos espaços, se você também não atualiza o ambiente, aquilo vai servir para poucas pessoas que realmente têm aquele apego, mas é quase uma... Então, para a gente conseguir difundir sem descaracterizar, né, é importante sim adaptar. Né? E essa discussão de, nossa, né, o limite de preservar. Então, quanto mais pessoas tiverem, né, nas faculdades, se isso for mais incentivado, ou tiver realmente aulas, né, sobre patrimônio, como isso deve ser tratado, né, para os arquitetos até saberem como fazer, né, porque é o arquiteto que educa o cliente. Né? Às vezes a gente acha que a demanda é ao contrário, né, que o cliente que vem com a demanda, né, do que ser feito, mas quem educa é o profissional. Então essa troca, ela é o cerne para você conseguir um resultado, né, que seja perene, né? Porque também se a gente propõe algo que não te atende no seu uso, né, não vai durar, ou você não vai executar, ou você vai, né, fazer de outra forma e aquilo não vai ser... por isso que eu acho que muita parte da arquitetura modernista se perdeu, né? Porque a pessoa acaba não entendendo a importância, as possibilidades. E quando você abre esses espaços para visitação, por exemplo, eu me tornei arquiteta, os meus pais, eles estudaram na faculdade de São José, acho que eles podiam falar um pouquinho dessa faculdade também, né, da FAO, que foi em São José, que era muito pautada na arquitetura modernista, né, então é algo que eles sempre valorizaram. Então tinha aquela questão de você entrar, olhar, né, que é o que a gente tenta fazer com os nossos filhos hoje, de quando eles vêm nos espaços ou nos projetos nossos, e explicar, né, olha, você vê como é gostoso estar aqui e o seu jardim tá, né, você olha, escuta o barulho do passarinho, você consegue passar sensações e aquilo vai entrando, né. Então, sem vivenciar, é muito difícil você preservar algo que você não conhece. Na verdade, não tem como, né, você preservar algo que você não conhece, que você não ama, que você não entende. Né? Então, ser aberto às visitações é muito importante. Você falou da FAO. FAO São José dos Campos. FAO São José dos Campos. Antiga FAO Veloso. FAO Veloso. O que foi feito da FAO? Ou seja, ela fechou simplesmente ou foi absorvida por alguma... Ela foi constituída, agora de cabeça, assim, não lembro de datas, mas acho que no início dos anos 70, em função... da situação que se estava, situação política do período, principalmente perseguição em cima dos professores da USP. Então, alguns professores vieram para cá, outros foram para Santos, né, constituíram a FVE, na época era a Fundação Vale Paraibana de Ensino. Ela estava constituindo também, ampliando, talvez, a Faculdade de Engenharias, né, e Arquitetura, e criou esse curso. E que foi um curso bastante paradigmático, assim, no sentido, porque ele ampliava muito a discussão sobre o papel do arquiteto, né? Então tinha mais um viés artístico, voltado para fotografia, cinema, artes, né? Evidente, dentro do espírito da arquitetura e construção civil também. Mas chegou um momento que, por alguma decisão que eu desconheço e poucas pessoas sabem também, foi decidido o fechamento, né? E, então parte dos alunos, acho que não chegou, só se formou uma turma, mas a maioria acabou tendo que se formar em outro lugar, né? Terminar o curso em outro lugar. Mas ela marcou bastante, foi uma escola de referência na época, bastante estudada, né, pelo período, né, e, enfim, deixou marcas, né. E é interessante que durante a exposição passaram por aqui muitos arquitetos,
e a gente sempre ouviu falar da FAO. Sempre um ou outro falava da FAO, ou seja, teve realmente da FAO São José dos Campos, então teve uma importância, teve um seu... Eu acho também que o joseense às vezes não imagina o quão rico em arquitetura é São José. Sim. Né? São José é muito rico. Se a gente tem muitos prédios que poderiam ser visitados. Às vezes a gente viaja para outros lugares, para outras cidades ou até outros países para visitar 2, 3 prédios. Aqui nós temos muito mais, né? E isso é pouco trabalhado, pouco divulgado ou pouco visitado, né? Então, um Rino Leve, né? É uma cidade de muita experimentação, é engraçado, né? Por exemplo, a Associação Paulista de Supermercado reconhece a experiência da Tecelagem Paraíba como uma das primeiras ideias de supermercado, que quando se abandona um pouco dessa coisa da mercearia, não marcenaria, que era o balcão que você chegava e pedia o produto, lá o supermercado proposto, que foi construído, infelizmente foi destruído por incêndio, você já tinha as prateleiras onde você chegava e escolhia os produtos. Isso no complexo da tecelagem. No complexo. A própria escola também foi, muito potente na época, eu me lembro disso. Por exemplo, o Peg Pag, antigo, que hoje é o... Fica ali eu nem sei, o José chama de Peg Pag. Peg Pag. Me lembro dos Peg Pag. É o supermercado que fica ali antes de chegar na portaria do CTA, eu não sei qual que é hoje, enfim. Foi um dos primeiros hipermercados do Brasil. Nós tivemos um dos primeiros prédios construídos com bloco estrutural no país, sabe? Então, assim, se a gente for listar, e é muito interessante a Tati ter resgatado essa coisa do FAO Veloso, porque é contemporânea essa casa, né? Então é um espírito de época que está sendo construído, né? Também aparece uma geração nova de arquitetos que também vão dar continuidade a essa geração que ficou, né? Ou que se constituiu, como o Veiga, o Romeu Cime, né? Assim, ainda, né, tem fôlego, você percebe isso. E os dois também, de alguma forma, seguem um pouco essa tradição, sabe? E é muito interessante. E tem uma isso, importância, né, também da posição do arquiteto nessa coisa do autoral, né? Ou seja, de fazer algo realmente diferenciado, que leve uma assinatura, que garanta uma assinatura. Eu fico imaginando, nesses tempos atuais de inteligência artificial, que a boa parte do universo dos arquitetos que a gente tem hoje, né, que se limitaram a simplesmente reproduzir padrões, né? Reproduzir padrões, os padrões mais modernos, mais contemporâneos, as caixinhas aqui e ali, a inteligência artificial vai substituir boa parte dessa massa. Quer dizer, se você não parte, estou falando como um leigo no campo, sou oceanógrafo, tá, gente? Mas um oceanógrafo arrogante. Mas buscando fazendo as leituras do modernismo, de outros movimentos. Aqui você falou também, e que eu acho impressionante as fotos que você me mostrou do International Styles, do Case Study Houses, que é muito parecido, ou seja, nos dá a impressão que o Willy Pecher bebia em fontes, né, e construiu sua própria assinatura. E da importância disso, da importância desse movimento autoral, em que o arquiteto também influencia, não só reproduz o que o cliente quer, né? Eu quero isso, isso e aquilo, então tá, o projeto é esse, pronto, mas também influencia positivamente do ponto de vista da sociedade, dessas inspirações. O que vocês poderiam falar aí sobre essa questão? Vocês que são dessa verve autoral também, que tem sua assinatura, né? Está criando aí sua assinatura. Não, assim, só para retomar alguns pontos, né? Além do Ricardo Veiga, acho que, né, veio dessa escola, né, e tem essa questão da sensibilidade, né, é uma questão muito pessoal, né. Então, né, a gente vê obras aqui também do Rui Otaki, né, e é incrível, assim, você vê a postura de projeto, enfim, a questão do brutalismo muito mais evidente. Mas, voltando a essa questão da tecnologia, né, da questão da participação do cliente, acho que na época existia um pouco esse tabu, acho talvez essa hierarquia, né, muito bem consolidada de projeto, né, que acho que a identidade, talvez a sensibilidade do arquiteto era muito mais bem representada, assim, bem né, consolidada, né. Hoje a gente tem um diálogo, mas, né, como culturalmente, socialmente, isso vai evoluindo e
e o mercado também vai se adaptando, né? E pontuando também a questão, né, que a Tati comentou sobre o arquiteto, né, ser o professor, ensinar, isso é importante, mas acho que, né, talvez essa casa para um outro cliente que não tem a sensibilidade que vocês tiveram, né, e você já tem esse conhecimento, já tem essa participação, acho que foi fundamental nessa construção, sabe? Então, por mais que o arquiteto tenha esse conhecimento, acho que o cliente ele tem que estar muito bem instruído para conseguir, né, casar as ideias, né, e fomentar, porque senão a gente já fez outros projetos, né, com relação a outros arquitetos, Luiz Erasmo, enfim, que tem esse resgate, tem essa sensibilidade, que o produto, né, o resultado, ele foi, vamos dizer, mais direcionado para o negócio, né? Ele não teve talvez esse resgate que a gente conseguiu buscar aqui. Então esse trabalho de divulgação, que eu acho que é o mais importante também, né, de construção dessa sensibilidade que vocês trouxeram, né, para esse trabalho é fundamental, sabe? Eu acho que é o mais difícil, né? Assim, a gente ama, gosta, trabalha muito bem isso, discute muito isso no escritório, né? Assim, com amigos, né? Com a Lê, com vários outros profissionais, mas casar essas ideias, essa energia, eu acho que é fundamental, sabe? Então, você tocou num ponto que eu acho que é importantíssimo, que é a questão da consciência, né? Ou seja, é como se tivesse no mercado um nicho de pessoas que poderiam se sensibilizar com isso. Mas eu acho que a gente tem um papel, vocês como arquitetos, eu como educador, como professor, de ampliar esses horizontes e deixar de ser uma coisa nichada, simplesmente. Ou seja, que as pessoas realmente passem de uma forma mais em escala, entender esses elementos e passar a se inspirar neles. E, de repente, mudar um pouco essa percepção. Isso aí, fazendo o link até com a pergunta, né, hoje com a questão da inteligência artificial, né, das divulgações, do próprio trabalho, né, visual, eu acho que a arquitetura perdeu um pouco essa essência, né, da sensibilidade, do trabalho mais poético, né, dessa questão mais delicada, né, e sensível, e ela se tornou uma prática muito mais visual e mercadológica, né? Então a gente acaba não conduzindo muito bem os profissionais, os arquitetos, ditar um pouco essa regra. Então entra outros agentes, né, as construtoras, os agentes mais especulativos, para girar esse mercado. E aí a gente acaba corrompendo, né? Então a gente acaba atendendo e não criando uma conexão com muitos clientes, porque eles não compactuam com a nossa sensibilidade. Então eles acham que o assunto, não, mas eu quero isso. Eu falei, não, mas isso a gente não faz. E ele fala, então, muito obrigado, vou com outro cliente. Eu falei, não tem certo e errado. Bem, né? Não tem certo e errado, mas essa sensibilidade, hoje a gente está num trabalho que é muito difícil, né, para todos os negócios, enfim. Buscar esse cliente, né, e vocês fazendo essa divulgação, acho que a gente vai conseguir, talvez, instruir melhor essas pessoas, sabe? Então, acho que falta. Então, isso é muito importante. Até eu comentei, né? A gente tem que estender essa visitação. O Wilson não pode ainda, brincadeira. Talvez mudar para usar a sua própria residência. Porque eu acho que esse papel é fundamental. Mas eu sei que, né, enfim, a gente tem esse registro, essa documentação, vai valer muito, né? Para conseguir divulgar melhor e talvez instruir melhor os clientes, né? Os potenciais clientes. Sabe? Também. Quando a gente trata de um universo de clientes, as pessoas são realmente muito diversas, né? E tem gostos muito diversos. Então a gente também tem a tranquilidade de entender que bom, tem muitos profissionais, né? E existe o profissional certo para cada cliente certo, sabe? Né? Então, quando a gente consegue, e a gente tem isso até como método, né? De buscar o cliente que vai encaixar melhor com os nossos princípios, porque isso sim é uma chance de um bom projeto, né? De você não ficar... Claro, tem pessoas que às vezes que elas só precisam de alguma conversa, né, você embutir algum princípio que dá super certo, né? E outros não é aquele perfil que vai linkar também. Daí tem outros profissionais que vão atender de uma forma melhor. E essa tranquilidade a gente desenvolveu, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa no mercado imobiliário, né, de edifícios residenciais, né, nós temos 2 projetos de edifícios residenciais, né, multifamiliares, né? Tínhamos conversado com outras construtoras para fazer outros projetos, mas nunca encaixava no nosso, não necessariamente as construtoras encaixavam no nosso princípio de construção, né? E a gente também não necessariamente encaixa em todos os princípios de construção da construtora,
né, quanto a talvez tipologia, valor de venda e outros detalhes. E tá tudo bem, né? E também, mas na hora que isso dá certo, que a gente encontrar a construtora correta, né, que é o edifício Matiz hoje, né? Acho que ele vai estar pronto no ano que vem, né? Mas ele é um edifício que é construído no terreno onde morou o Mourão, né, da família dele. Vocês sabem, né? Só cortando um pouquinho, ele falava assim, no final de semana ia para o sítio, que ele saía do CT e ia para cá. E vinha para cá, olha, que na era esplanada, Vila né? Eba, era sítio. É no sítio. No sítio. Desculpa, tá? E aí a construtora é de um dos filhos dele, né? Que o Paulo é arquiteto? Sim. É arquiteto, né? Engenheiro, também. né? Engenheiro, né? É engenheiro. É o irmão dele que é arquiteto, né? o Flávio. Professor também. E foi um casamento super bacana, porque a gente conseguiu trazer para um edifício residencial princípios que para eles foram muito caros, assim, eles ficaram muito emocionados com a gente trazer identidade da arquitetura do pai, né? Que foi uma pessoa muito importante para a arquitetura de São José, né, e consolidar isso num edifício residencial novo, né? Então a gente tem pilotis no hall de entrada, tem uma parcialmente de um comércio para você incentivar um uso da área, não tem gradil, né? Então as pessoas realmente vão poder circular pelo prédio, a portaria mesmo está bem recuada, né, para você quase doar aquela área para a cidade mesmo, né? E são princípios tão, às vezes, longe do comum do empreendimento residencial, mas que não teve, né? Foi tudo muito fluido nas conversas. O edifício nacional tinha um pouco isso, Sim. né? Essa conversa Sim, do promenade, isso, e da passagem, inclusive, interna pelo edifício. Sim. O edifício nacional, que é uma das obras do Ilipete. Sim. E foi muito gratificante, né, o desenvolvimento, mas porém, quando foi entrar na parte de aprovação, e aí foi desgastante, porque tinha um conceito que ele foge um pouco do que é o padrão, do que a legislação meio que facilita, né? Ela e aí, às vezes, nem os reguladores entendem, isso. né? Aí aconteceu isso. Quem dá a chancela... Isso. E aí demorou muito. Então o próprio cliente começou a ficar desgastado com esse tipo de situação. Mas a própria prefeitura foi super aberta ao projeto. É que às vezes existe uma forma... Que uma coisa é você estar aberta e entender e querer que aquilo funcione. Sim. Outra Até coisa é estar escrito na lei de processo. Forma que você consiga aplicar, sabe? Sim. Né? Então é esse gatilho que deu né, que a gente discutiu um pouquinho mais, assim. Mas foi... Mas certamente criou um pioneirismo e abriu portas para outros aí, outras possibilidades. Sim, a intenção é essa. Corromper um pouco esse mercado. É óbvio que é uma construtora nova, então ela ainda está, né, se consolidando nesse mercado. Então, para ela se inserir é um pouco mais difícil, mas, né, entregando essa obra, eu acho que vão abrir novas janelas, novas percepções, sabe? O primeiro edifício nosso, né, que a gente também desenvolveu com essa linguagem, talvez um pouco mais cadenciado, porque era um primeiro momento, já abriu novas janelas às pessoas, né? A gente visitou, a gente participou um pouco dessa, não só da obra, mas com o cliente, né? Entendendo, até perguntando para as pessoas como é que é a sensação, e realmente o pessoal tem gostado dessa integração, né? Então, no Matiz já é um desafio maior, né? Porque a gente teve que reduzir áreas para entrar um pouco no mercado competitivo das construtoras, mas ao mesmo tempo trazendo um pouco essa qualidade. Então, também foi um desafio, mas... Ele, né, daqui a um tempo ele vai ser uma referência assim para visitação também, sabe? Eu acho que seria interessante. Você falou em arte na fala anterior, né? Então eu queria citar um haikai aqui. Retas em prosa, na dura arquitextura, um IP rosa. Né? Então a gente tem aqui na frente da casa um IP rosa. Né? Então também há uma valorização dessa parte essencial para o urbanismo contemporâneo, frente a mudanças climáticas e tudo, você ter algo que faça as edificações e o ambiente construído dialogar com essa resiliência. Né? Então, árvores, o paisagismo, então, estou citando alguns elementos que a gente trouxe para esse projeto, paisagismo natural, com espécies nativas, né, o máximo possível, conservando alguns elementos já existentes, mas inserindo outros novos para essa resiliência. A questão de armazenamento de água de chuva, que é importantíssimo hoje, né? Não só para o próprio uso da água, o uso mais eficiente da água, mas também para a resiliência climática. Se todas as casas, todas as edificações, todos os espaços construídos conseguissem absorver mais água, a gente teria um
um pico, por exemplo, de inundação muito menor. Isso refletiria em menos inundações e alagamentos, etc., nas cidades. Então tem vários elementos, estou tentando citar alguns aqui, desse recorte de visão de sustentabilidade, aproveitamento solar integral, inclusive para fins de uma avaliação numa vida mais contemporânea com um veículo elétrico, abastecer um veículo elétrico, né? Então, resolvendo um dos problemas que a gente tem para a eletrificação da frota nacional, que é você não ter uma matriz energética que comporte, né? Então, se você consegue, numa residência, ampliar o escopo de geração de energia solar para prover energia para abastecer um veículo elétrico, isso pode ser até inovador no sentido de resolver um grande problema que a gente tem para o aumento da eletrificação dos veículos elétricos que praticamente não emitem, né? Então você tem uma redução muito grande de poluição atmosférica e também com energia renovável você resolve contribui para a resolução de uma outra questão que é das emissões de gases de efeito estufa e do aquecimento global, né? Então tem vários elementos contidos nesse contexto, nesse projeto, e que a gente precisa valorizar. Como é que vocês acham que a gente pode daqui para frente trabalhar isso e valorizar esse tipo de coisa, impregnar ou criar inspiração para a sociedade? Pergunta aberta para vocês aí. Eu acho que eu até poderia ajudar nessa discussão, mas eu queria assim, reforçar uma coisa que talvez seja até uma base para a gente pensar sobre isso, né? E é muito legal, eu de fora olhando, né, esse match que se deu, né? Vili Pecha, o cliente certo, vocês, né, essa triangulação. E a gente para e olha um pouco a casa, né? A casa vai completar 50 anos, né? E você vê o vigor dela ainda, né? Uma casa como essa, num padrão de época, ela já estaria bem judiada, né? Já quase como se tivesse dado a vida útil. Fim da vida útil, né? E ela, né? Daí você mostra um pouco, você entende um pouco como a estratégia de projeto, que a decisão de tomada por exemplo, as técnicas construtivas, essas coisas todas, possibilitou que vocês chegassem e atualizassem ela. E ela ainda tem esse vigor de ainda ir mais um bom tempo ainda. Um dos princípios da sustentabilidade é a longevidade. E aí, se a gente para e pensa, em 75, mais ou menos, né, já tinha saído o Centro Jorge Pompidou, que estava discutindo, colocando ideias que vão ser a base desse posicionamento hoje de sustentabilidade, né? Que é o neofuturismo, high-tech, que é toda uma jornada que vai ser construída, que foi construída na década de 70, né? Que vai possibilitar depois, no final do século, a gente já chegar com muita força sobre essa ideia de sustentabilidade, pegada de carbono, né? Como que essa coisa do concreto, enfim. E a gente olha hoje, né, essa casa está proporcionando muito isso, né? E o Vili, de certa forma, ele se manteve ainda nesse sentido de construir esses espaços de transição, né, esses jardins internos, né? Tem o Brise, as aberturas, a decisão correta dos materiais, né? Que coloca muito a questão de como que a gente abordaria isso, né, para frente, né? Se a gente trabalha com esgotamento de painéis e materiais, ou a gente parte para uma estrutura mais inteligente, né, que depois ela permite atualizações, por exemplo, né? Que é uma questão técnica dentro do nosso campo de arquitetura, sabe isso? Porque tem casas hoje que não dá para ficar abrindo. Aqui você consegue devassar tudo, de certa forma. Por isso que é um problema que a Tati colocou, né? Se perde muita coisa do que foi construído dessa arquitetura moderna, porque ela possibilita, principalmente para a escola joseense, que trabalhou muito com essa questão da estrutura, uma flexibilidade enorme. Sim. Né? Daí muda-se o zoneamento, permite que uma residencial vire um comercial, e um empresário que chega e olha e fala, poxa, está pronto. É uma questão de atualização, né?
essa casa, se não tivesse dentro de um condomínio residencial fechado, ela estaria extremamente exposta, vulnerável. Não no sentido de correr o risco, talvez, né, também pelo tamanho do terreno e tal, tudo, mas deixar de ser uma função residencial para virar uma função comercial, por exemplo, de qualquer ordem, né? Mas mesmo assim ela responderia, talvez ela manteria talvez esse perfil de uma trajetória de atualização tecnológica via sustentabilidade, mas ela perderia a sua função original, né? E assim aconteceu com boa parte da coleção, por exemplo, do registro que nós fizemos para arquitetura moderna, foi perdida em função... Ainda bem que vocês fizeram o registro. Nossa, foi uma feliz coincidência. Foi uma feliz coincidência. Foi num momento de transição do próprio perfil da cidade, enfim. Mas quando eu estava fazendo a pesquisa para o meu trabalho, eu estive no escritório do Ricardo Veiga, né? E ele me abriu assim todas as fotos do trabalho dele. Ele, né? Ele foi um expoente muito importante, né? Até hoje ele, né? Tem trabalhos espetaculares, né? Em São José. E aí eu vendo tudo. E ele era na época ele era do Compac também, né? E ele estava com as fichas cadastrais de alguns imóveis que ainda estavam para entrar como cadastrados no Compac. E aí ele virou e falou assim: esses daqui a gente não vai nem cadastrar. É melhor não cadastrar e as pessoas e os proprietários não saberem que aquilo tem algum valor histórico, porque o que está acontecendo é que no momento que você cadastra e a pessoa fica sabendo, ela já descaracteriza, que é para ela nem correr o risco de ter o imóvel dela super relevantes. Muito relevantes. E eu falei, nossa, é assustador, porque seria o oposto, né? Tem um processo cultural importante aí que foi influenciado pela legislação, inclusive, né? Então, você tem uma questão do tombamento, etc. E o tombamento, vamos dizer, cercear intervenções, vamos dizer assim. Né? E aí muitos entendem isso como uma... Ou barreira de valorização. Como uma barreira mesmo, e aí, né? Eu acompanhei um processo traumático, que foi a derrubada do hangar, né? Vindo leve lá no parque da cidade. Foi logo depois disso que eles pararam de... Eu também participei disso aí, fizemos um BO. Sim, pois é. Me ameaçaram, ligavam em casa me ameaçando, sabe? Enfim. Por causa dos areiros, enfim, terrível. E perdemos, por exemplo, uma residência do Vitor Palma com colaboração do Zanini Caldas, né, de uma hora para outra também, por causa do custo do terreno, né, valor da área, né. Então, assim, você sabe que a Tati também colocou uma coisa importante que a gente talvez não pudesse perder um pouco essa oportunidade, né, ela falou do Docomomo, né. Essa experiência é muito relevante para a gente levar para o Docomomo, viu, compartilhar isso com o mundo. E eu acho que vale a pena a gente trabalhar um pouco nesse sentido, né, de montar um paper, alguma coisa. Porque tem uma combinação aí de preservação do patrimônio, tem um autor importante, tem um escritório atuante, né, tem um cliente consciente, né, tem uma experiência. Eu acho que é um contexto que a gente pode levar essa experiência, né, e compartilhar, né, com outros países, com outros pesquisadores. Acho que é muito importante isso aí, né? Vale a pena. Muito bom, vamos fazer. Sim. Nos instrua, a gente faz. Precisa ver como que é lembrar os caminhos. Enfim, gente, então, estamos partindo aqui para o fechamento desse episódio do Sanja Pod. Convido a todos a se inscreverem no canal. Eu sempre esqueço de falar isso. Se inscreva no canal, aperte o sininho, nem sei se tem sininho, enfim. Nos acompanhe, porque é importante para... O propósito do Sanja Pod é debater a cidade, é trazer aspectos relevantes, né, dessa discussão que envolve política, ambiente, sociedade, arquitetura, patrimônio histórico. E quero agradecer muito a presença de vocês aqui para a gente bater esse papo e esse diálogo. E pediria para, se cada um quiser fazer aí uma fala final, a gente... Bem, eu só tenho que agradecer, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês.
parabenizá-lo, né, para vocês todos, pela essa iniciativa, como eu falei, dessa triangulação, né, saudável, pertinente, importante, e necessária, né, atualizada, né, tem essas coisas, que não é aquela coisa, é necessária mesmo, né, e eu espero, né, que esse trabalho, né, essa experiência, já é o segundo caso, ainda vai virar outros, né, exemplares, né, que se atualizem. Eu tenho visto bastante colegas nossos, né, não somente vocês dois, que têm esse viés. Então, São José está num momento bastante saudável, assim, me parece, ou profícuo, né, nessa geração de novos arquitetos que dão continuidade para isso, de maneira que eu acho que esse evento da Casa Vila e Peixe vai consolidar um pouco, sabe, esse momento, né? Dentro de tentando sair um pouco, assim, olhando de fora, no contexto de história, né? É um belo de um registro, uma bela de uma experiência, só tenho que parabenizar vocês. E obrigado pelo convite, estar aqui junto com vocês mesmo. Opa, sempre. Eu agradeço demais também o convite, para mim foi algo que realmente mexeu comigo, né, pessoalmente. Fiquei muito emocionada com o projeto todo, fico muito feliz de estar aqui, né, e eu acho que essa sensação é o que a gente às vezes quer sempre passar no projeto, né, que as pessoas sintam, né, felizes no ambiente que elas estão, né, sintam um prazer, assim, enorme em estar ali. Né, então, muito obrigada pelo convite, pelo projeto, e vamos para os próximos. E complementando, acredito que isso não é uma coincidência, né, essa questão de você resgatar da família, né, trazer esse resgate, essa divulgação, né, através do trabalho que você já desenvolveu, né, no CTA, enfim, do H17, entre outros trabalhos de sustentabilidade. Então, não acredito que foi uma coincidência, né, acho que era para acontecer, né, realmente essa energia que vocês trabalham, acho que é fundamental para tudo isso, né, essa memória, esse resgate, né, para São José é fundamental. E complementar aqui a arquitetura, né, quando eu acho que essa visita, né, as pessoas acabam, é interessante muito se puder ampliar um pouco essa divulgação e essa visitação, porque dá para sentir muito, né, no próprio Ville, né, nesses detalhes, como ele está presente, né, assim, a riqueza de detalhe de desenho, né, de toda a documentação que foi levantada sobre a casa, sabe, do registro, né, mostra que a arquitetura transcende muito mais do que, né, uma construção, sabe, ela é muito mais uma arte. Ela inspira, né? Esse projeto realmente é inspirador, assim, vale a pena a visita para conhecer um pouco essa questão da história, né? De quão rico, né? E quão importante e como a arquitetura influencia as pessoas, né? Para trazer esse aconchego e o bem-estar. Legal. Só para fazer aqui um registro, esse projeto, a Casa Vila e Peixe, ficou um período, após concluída, ficou um período em exposição. Nós estamos encerrando esse período agora. Uma semana à disposição em que pessoas dos mais variados perfis visitaram o projeto, claro, concentrado aí entre arquitetos, no meio de arquitetos, engenheiros, estudantes de arquitetura, que acho que é muito importante isso. Então nós convidamos todas as escolas de arquitetura de São José e eles vieram e deram depoimentos muito interessantes, muito bacanas. Então acho que isso contribui para essa questão da inspiração e da transpiração e da inspiração, né? Então, acho que cumprimos esse papel fundamental nesse processo. E a gente vai fazer alguns outros registros. Tem um livreto da Casa Vila e Peixe que está para sair. Né? Depois vou passar, inclusive, para vocês para uma revisão. Né? E um vídeo retratando um pouco do que foi todo o processo construtivo até essa fase final. Então, isso são dois elementos que a gente deixa como registro e vai ficar público, né? Para que isso se perenize aí, para que as pessoas possam assistir em massa, né? Muito mais escala e se inspirar. Então, gente, obrigado pela audiência de vocês. Continue com a gente para mais um episódio do Sanja Pod. E esse tema vai suscitar novas remetidas. A gente vai voltar ou para o estúdio ou para algum local para falar um pouco também de patrimônio histórico, de sustentabilidade, de arquitetura, que esse é um tema praticamente inesgotável. Né?
Obrigado mais uma vez e até o próximo Sanja Pod.